Olá, excelente tarde para você. Pode chegar, sua consulta com hora marcada está no ar. Consulta ao Doutor chega, é claro, com mais um tema de extrema relevância para a gente aprender ainda mais sobre. Vamos falar hoje, gente, a respeito da gravidez para as mulheres com mais de 40 anos. A gravidez é tida como de alto risco. Quais são os riscos que as mulheres correm ao engravidarem depois dos 40 anos de idade? A gente vai debater aqui isso, afinal de contas, a cada dia nós temos ouvido falar a respeito de pessoas que engravidam nessa faixa etária e aí a gente se pergunta, pois é, essa mulher ela está buscando o quê? Crescimento profissional, ela está buscando estabilidade financeira, mas o sonho da maternidade é uma realidade. E como conseguir conquistar esse sonho com saúde, com qualidade de vida? Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar, gente? Não deixe de encaminhar o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.kittv.com.br. Portanto, lembrou dessa pessoa, corre lá no seu celular e compartilha o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, eu te lembro que essa consulta foi marcada para você, não deixe de aproveitá-la. Envia para a gente o seu relato, envia para a gente a sua dúvida, o seu questionamento para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete lá no nosso Instagram, acontecendo neste exato momento. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Lembrando, para participar da enquete, corre lá no @consultaodoutor. Qual o maior preconceito a ser vencido em relação à gravidez após os 40 anos de idade? Na sua opinião, é claro. A crença de que a mulher já é velha para ser mamãe, a ideia de que a mulher está sendo egoísta ao pensar na realização profissional ou a questão de que a idade avançada impede a mãe de cuidar. Afinal de contas, essa mamãe ela está mais velha, essa criança vai também envelhecer e talvez a mãe não tenha condições de acompanhar todo o processo? Será? Vamos falar aí sobre tudo isso. Olha só, mais uma vez é um grande prazer estar na sua companhia para a gente falar então a respeito dessa gestação após os 40 anos de idade. Recebo e apresento a vocês as nossas doutoras. Olha só, estamos aqui com a doutora Ludmila Becker, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso para a gente falar, gente, a respeito desse assunto de extrema urgência. E a doutora Beatriz Brandão, que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda também, doutora. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como vocês perceberam, gente, temos uma ginecologista e temos uma psicóloga, porque o nosso bate-papo hoje vai caminhar aí pelos avanços da ciência e também por todas as questões emocionais que abordam essa mulher, é claro. E olha só, ultimamente a gente tem recebido diversas notícias a respeito de mulheres que engravidaram depois dos 40 anos. Temos aí, gente, Gisele Bündchen, que está encarando a sua terceira gestação aos 44 anos de idade. Temos a atriz Lucy Ramos, que com 42 anos está encarando sua primeira gestação. E temos também Fernanda Paes Leme, uma outra atriz de relevância que engravidou com 40 anos de idade e acabou de ter a sua neném, a Pilar, ou seja, casos que comprovam que é possível sim a mulher engravidar depois dos 40 anos, não é? Sim, como eles falaram, nunca é tarde para ir atrás desse sonho, né? Exato, nunca é tarde. E eu queria também ouvir as suas considerações a respeito disso, porque existem muitas questões que a mulher é bombardeada. Temos a pressão social, temos a própria pressão dela, da família, do casal, enfim. Nos últimos anos, a gente percebeu que a pressão ela deu uma mudada, né? Tá. Então, se a gente for ver na adolescência, o jovem ele é muito mais estimulado à questão do vestibular, do estudo e da carreira profissional. Então, hoje, os pacientes que eu atendo na faixa dos 20 até os 30, o objetivo deles é muito profissional, é muito se estabelecer profissionalmente, independente se é homem ou mulher. Uhum. Já aos 30 anos, eles querem a estabilidade financeira. E essa estabilidade vem através de bens, bens, a minha casa, o meu carro, viagens. A sensação que dá é de que eles precisam aproveitar a vida antes de constituir uma família,
família, de ter filhos, para que a dedicação aos filhos seja mais integral. E de que essas partes que eles querem viver, como trabalho, viagens, curtir com os amigos, fiquem nessa fase. Então, eu vejo uma visão muito mais de ser 100% ao filho, ter mais dedicação ao filho e essas partes que a gente curte da vida ficar nesse passado. Não sei se vocês concordam, não sei se têm observado isso também, mas no consultório é bastante. Existem dados, né, da própria OMS mostrando que esse é um movimento global, de que as famílias, as mulheres, não só as mulheres, né, os homens também engravidam cada vez mais tarde e têm cada vez menos filhos, né? Então, esse é um padrão que todos os países estão vivendo na era moderna. E isso também muito graças aos avanços técnicos, científicos. Acho que a sociedade sabe que pode contar, por exemplo, com a medicina reprodutiva, com a fertilização in vitro, com eventualmente até o congelamento de óvulos. Isso faz com que a gente possa postergar essa maternidade com um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de tranquilidade em relação ao estoque de óvulos, a própria reserva ovariana, né? Que a mulher vai perdendo com o passar do tempo. Queria entender exatamente um pouquinho sobre esse relógio biológico, porque apesar de toda essa mudança no comportamento, essa questão corporal, essa questão da ciência, infelizmente não muda. Nós temos então um reloginho biológico que, conforme o tempo vai passando, a nossa capacidade reprodutiva vai diminuindo. Queria entender um pouco essa proporção. Exatamente, Dani. Nós mulheres, né, nascemos com todo o estoque de óvulos que a gente vai usar ao longo da vida. Na vida intrauterina, quando a gente é um feto ainda na barriga da mãe, a gente tem cerca de 6 milhões de óvulos no ovário, ambos os ovários, né, juntos. A reserva ela é avaliada em conjunto. Ao nascer, esse número já cai para 2 milhões, então já tem uma perda ali, independente do que você faça, né? Ao nascer já tem uma queda. Ao longo da vida, essa queda vai se intensificando, vai acontecendo ali por volta da puberdade, à medida que a mulher vai tendo ciclos, as meninas, né, ciclos ovulatórios, e ao redor dos 35, essa queda começa a ser mais abrupta, ou seja, a queda que vem acontecendo ao longo da vida gradualmente começa a se intensificar e naturalmente a fertilidade vai caindo, à medida que também vai aumentando a chance de síndromes cromossômicas, que podem levar a gestações com alterações, fetos com alterações cromossômicas ou perdas gestacionais, que é um tema que a gente também está vendo bastante circular nas mídias sociais ultimamente, né? Então, isso é inevitável. A gente consegue, eventualmente, guardar alguns óvulos antes dos 35, mantendo essa qualidade, essas características mais jovens, e postergando um pouco mais essa janela de fertilidade, mas a queda do estoque de óvulos da reserva vai acontecer para todas nós. Para algumas mulheres um pouco antes, para outras um pouco depois. Por isso que é importante conhecer, né, a sua própria reserva, entender se é seguro postergar, se você tem uma reserva que permita que você engravide um pouco mais tarde, ou se é importante fazer, de repente, um planejamento, congelar os óvulos, ou até rever o planejamento em termos de tempo de tentativas para a gravidez, né, da idade que vai começar a tentar engravidar. Uma coisa que às vezes as pessoas não pensam muito quando vão tomar essa decisão é qual modelo de família que elas querem ter. Por exemplo, se o ideal é ter uma família numerosa com 2, 3 filhos, o ideal é que essa mulher começasse a tentar engravidar numa idade mais jovem. Ou congelasse alguns óvulos ou embriões para garantir um pouco da sua reserva para o futuro, né? Esse planejamento familiar, o que você repara no seu consultório, lidando com mulheres, com homens, com, enfim, famílias? Você repara que mudou um pouco essa relação do planejar? Mudou bastante. Hoje a gente tem uma preocupação na educação emocional das crianças. Então não seria só a construção da família, mas como essa família vai ser. E eu observo que nós estamos muito mais dedicados à educação mesmo das crianças. Então a gente quer passar mais tempo com elas, a gente quer brincar, quer participar dessa infância. E isso traz uma insegurança financeira. Então se eu tiver 3, 4 filhos, como é que vai ser essa situação? E uma insegurança emocional. Como é que eu irei me dividir em 2, 3 crianças? E um trabalho? E um trabalho. E aí muitas vezes a gente precisa comentar também, nós temos que cuidar dos nossos pais.
Sim. Então, uma questão que também leva muitas mulheres a postergar a gravidez é realmente essa ligação que ela tem de cuidado com os pais idosos. Então, pensa que ela tem dois eixos. Eu tenho o eixo do meu filho e eu tenho um eixo dos meus pais idosos. Então, normalmente, elas aguardam algum momento ali mais propício para ela poder gerar a família dela, porque hoje em dia a gente está nesse esticadinho, né? Eu estou aqui desse lado dos meus filhos e estou aqui do lado dos meus pais, dando assistência financeira, emocional, para ambos. Então, a nossa vida mudou muito, né? A gente hoje tem essas duas pontas de nossas vidas super importantes, que são os pais e os filhos, e temos as nossas inseguranças. Então, eu percebo muito isso, eu preciso estar bem para poder ter uma família. Não sei se vocês têm amigas que pensam exatamente assim. Preciso estar bem também financeiramente para conseguir prover, gerir, enfim, a educação e tudo aquilo que essa criança vai precisar. Tem todas essas questões envolvidas. Doutora Ludmila, no relato da atriz Lucy Ramos, ela comenta que ela havia tentado anteriormente engravidar através de uma inseminação que acabou não dando certo. Depois disso, ela engravidou de forma natural, teve abortos. Foram 2 vezes e agora ela está gravidinha de 5 meses e, como ela mesma diz, foi aí no tempo de Deus, depois de uma relação aí de 18 anos, que ela fala que atingiu a maioridade e assim, com essa maioridade chegou o primeiro filhinho deles. Aí eu queria entender essa relação de uma gravidez a partir dos 40 anos, ela tem 42 agora, e dos abortos, né? Dessa perda que a mulher tem até os 3 meses, né? Que muitas pessoas dizem que é tão comum. Sim, na verdade, todas as mulheres estão propensas, sujeitas a esse risco de ter uma perda gestacional, um aborto espontâneo, que a gente chama muitas vezes de um aborto retido, né? Aquele que a gravidez para de se desenvolver, muitas vezes o corpo nem eliminou ainda e a gente já detecta ali uma parada de batimentos cardíacos no embrião, muito precoce. É mais comum até a 8ª semana, mas pode acontecer até a 12ª semana, que é o final do primeiro trimestre. Apesar de poder acontecer com todas as mulheres, todos os casais, na verdade isso vai aumentando a incidência com o passar do tempo. Porque justamente porque nós nascemos com todos esses óvulos já no nosso organismo, eles vão envelhecendo junto com a gente. E à medida que o corpo mostra sinais de envelhecimento, eu brinco com as pacientes assim, a pele não vai perdendo colágeno, a gente não tem que fazer botox, alguma coisa daqui, outra dali, para estimular a parte estética, porque o corpo vai mostrando esses sinais de envelhecimento. Com os óvulos, a mesma coisa. Eles já nasceram com a gente, são células e elas vão envelhecendo com a gente. Esse envelhecimento, ele traz algumas complicações no sentido da divisão celular. Que o embrião ele sofre milhares de divisões celulares para se desenvolver, para gerar um feto e um bebê em casa, né? Então, essas divisões podem estar comprometidas. As meioses e mitoses, que são essas divisões que acontecem, podem ter erros. E isso leva a alterações cromossômicas, que a gente chama de aneuploidias. Isso vai aumentar a incidência com o passar da idade. Acima dos 35, que é aquele ponto de corte que eu falei que tem uma queda do estoque de óvulos, da reserva ovariana, é um momento também que começa a ter um aumento na incidência dessas síndromes. E vai aumentando gradualmente com o passar do tempo. Após os 40, esse aumento é mais expressivo. Então, é por isso que a gente ouve mais relatos de mulheres que têm perdas gestacionais, ou eventualmente até a gestação com o bebê com alguma síndrome, né? Síndrome de Down, outras síndromes cromossômicas, vão aumentando a incidência também com a idade da mulher. Toda gestação de uma mulher com mais de 40 anos de idade é considerada de alto risco? Sim, na verdade, do ponto de vista obstétrico, acima dos 35 já se considera uma gravidez de alto risco pela idade materna. Por quê, né, que se configura essa gravidez de alto risco? Porque a mulher está mais sujeita a algumas complicações obstétricas. Não só essas de perdas, como síndromes que a gente falou, mas também complicações clínicas, diabetes gestacional, síndromes hipertensivas, que é a pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional.
Isso também vai depender muito, claro, do estado de saúde dessa mulher. Né? Uma mulher numa faixa etária mais avançada, ela está mais sujeita a também ter comorbidades clínicas, eventualmente já tem algum problema de saúde pré-existente, uma alteração tireoidiana, alguma hipertensão crônica, né? Alguma condição clínica que ela já trate, que é mais comum com o passar da idade do que em faixas etárias mais jovens, exatamente. Por isso que se considera uma gravidez de alto risco. E claro que assim, a gente pode, todo mundo pega a pergunta de ouro, como reduzir esse risco, né? Então, como que a gente consegue minimizar? Buscando um estilo de vida saudável, então controlando essas comorbidades ou evitando que você tenha comorbidades, você vai minimizar esse risco obstétrico. Planejando o momento dessa gravidez, conhecendo a sua reserva ovariana, eventualmente tentar engravidar um pouco mais jovem ou fazer um backup mesmo de óvulos congelados, de embriões congelados, para poder engravidar mais tarde, mas com esse material genético mais jovem. É um caminho. E também cuidando da saúde como um todo, né? Eventualmente, por exemplo, suplementar vitaminas que estejam em deficiência, fazer atividade física, se alimentar bem. Tudo isso vai contribuir para que essa mulher reduza o risco obstétrico, que tenha uma gravidez mais saudável, controlar o peso, ganho de peso no pré-natal, né? Tudo isso é muito importante. Algumas coisas a gente não consegue mudar, que é o risco genético, por exemplo, engravidando naturalmente, né? Mas outras sim, que são essas ligadas ao estilo de vida. E hoje a gente tem também a opção da medicina reprodutiva, que a gente pode fazer, por exemplo, já tem pacientes que nos procuram hoje no consultório, que vêm para engravidar aos 42, 43 e que não vão nem tentar naturalmente, elas vão direto para a fertilização in vitro, porque através da fertilização a gente tem o recurso de biopsiar os embriões e fazer uma análise cromossômica. E com isso a gente consegue estudar se aquele embrião especificamente tem alguma síndrome cromossômica, evitar implantar esses embriões, né? Colocar apenas no útero os embriões que são saudáveis, que não possuam nenhum tipo de síndrome, que possa levar a perdas gestacionais ou alguma alteração na gravidez. Então, com o advento da fertilização in vitro e da biópsia embrionária, também ficou mais seguro para essas mulheres engravidarem um pouco mais tarde. Mas claro que assim, né, Dani, deixar um alerta, nem todo mundo vai ter reserva de óvulos que permita isso. Então, por isso é importante o planejamento reprodutivo. Se a mulher aos 35 já tiver uma reserva baixa, ela não deve esperar até os 40 para começar a pensar nesse assunto. Entendeu? Ela já deve se adiantar e fazer um planejamento ali estratégico dessa prole, né? E como que ela vai constituir essa família, né? Exatamente. Antes da gente adentrar um pouco mais para entender quais são os recursos que nós temos à nossa disposição, gostaria, doutora, de entender um pouco a respeito dessas questões emocionais e psicológicas em termos de pressão da sociedade, em termos de pressão familiar, que está muito presente no discurso da Lucy Ramos, quando ela anunciou a gravidez, que ela falou sobre se sentir pressionada e que com certeza é o relato de muitas mamães, futuras mamães, mulheres no geral. A mulher, ela tem ciclos na vida, né? Então, ela primeiro é pressionada a ter uma carreira de sucesso. Então, não adianta você ter só um trabalho, você tem que ter uma carreira hoje em dia e essa carreira tem que ter um status. Depois, a mulher é pressionada, assim, a ter uma família e aí ela casa. Ou, se ela não casa, a pergunta sempre é a mesma. Quando você vai engravidar? Quando você vai engravidar? E a pressão vem justamente da idade, né? A mulher fez 30 anos, ela já começa a ouvir de que ela está ficando para titia, está ficando mais velha, que ela precisa tomar decisões. E é uma pressão que eu acho que todas nós aqui já ouviu de alguém, que a gente precisava ter filhos, que a gente tem essa necessidade. E muitas vezes nem todas as mulheres querem ser mães, né? E precisamos respeitar também esse desejo que eu acho muito sábio se ela chegou na conclusão de que não quer ser mãe. Porque, às vezes, é até melhor mesmo chegar nessa conclusão. Já que a maternidade é muito complexa, é muito difícil. E muito particular. Muito particular. Precisa querer muito. Muito, precisa querer muito, mas mesmo assim vai ter dias que você vai falar, gente, o que eu fiz? Ainda mais hoje que a gente tem tantos pratinhos para equilibrar, Exatamente. né? São muitas coisas para conciliar. Eu vejo muito isso no consultório também. As mulheres que nessa faixa etária, dos 30 aos 35,
simplesmente não querem mesmo, ou tem certeza que não vão ter no futuro, ou que acham que não vão ter, mas às vezes elas vêm procurar informações sobre fertilidade. E eu acho que é bacana esse movimento de entender as possibilidades e ter essa liberdade de escolha, né? Exatamente. Porque o tempo deveria ser da mulher, mas a gente tem um reloginho biológico lá que acelera essa pressão social, né, que acontece. Eu costumo falar que a saúde mental da mulher é uma pizza. E cada faixa da pizza é um prato, né? É algo da vida da mulher. Então, é o trabalho, são os pais, é a maternidade, são os amigos. A nossa aparência também é muito pressionada, principalmente pela questão estética que nós temos. Então, a saúde mental da mulher, ela é muito complexa, porque ela é muito mais extensa do que a gente consegue observar. E na questão da maternidade, é observado que muitas vezes a mulher se sente perdendo a identidade, porque a partir daquele momento ela não é mais ela é só mãe. E muitas mulheres acabam postergando a questão da maternidade para ela poder experienciar a vivência dela como ela, antes dela se tornar só mãe. E isso é um relato bem forte das mulheres e é uma culpa muito grande do porquê que eu ainda não fui, porquê que eu ainda... Então, é muito sensível para a mulher a decisão de ser ou não ser mãe. A gente tem uma culpa muito grande por tudo que a gente faz, né? Se eu não estou trabalhando bem, se eu não estou tratando os meus pais bem, se eu não estou cuidando dos meus filhos bem. E a questão de toda essa pressão social, toda a pressão que a gente tem, acaba levando a mulher para lugares que nós não gostamos, como episódios depressivos, episódios de ansiedade e muitas vezes a saúde mental da mulher foi, como eu falei, é uma pizza que a gente acaba dividindo, ela não consegue lidar com tudo isso, né? E eu acho que também uma coisa que eu observo, assim, que muitas vezes nessa faixa etária mais jovem, não é um assunto que passa pela cabeça, né? Ou que às vezes ela acha que está bem resolvida ali com a decisão de não ter, mas às vezes essa decisão muda. E às vezes bate à vontade ali, vem bater na porta, né? Aquele instinto maternal. Um pouco tarde demais. Um pouco tarde. Queria te perguntar exatamente, né, sobre isso. Exato. No seu consultório, aparecem mulheres que deixaram passar muito tempo? A maioria, Dani. Hoje as clínicas de reprodução, eu diria que no Brasil todo, a média etária, assim, quando a idade média a gente engloba todas as mulheres, né, em torno de 38 mais. Já é uma idade que a gente sabe que o estoque de óvulos está caindo, que a taxa de sucesso da fertilização também começa a cair, a eficiência do tratamento, mas é a idade média que as pacientes nos procuram. Tem muitas que na faixa etária dos 40 mais. E, claro que sim, algumas a gente vai conseguir sucesso, uma gravidez com óvulos próprios, seja natural ou por tratamento de reprodução assistida, né? Isso acontece, histórias de sucesso estão o tempo todo aí. Mas também a gente acaba vivenciando algumas histórias de não sucesso, infelizmente. E qual é a justificativa dessas mulheres? Se dedicar ao trabalho, dificuldade de encontrar um parceiro mesmo de verdade, ou que, infelizmente, a chavinha do ser mãe virou tarde demais? Eu acho que é muito individual de cada mulher. Esses 3 fatores que você citou estão no topo do ranking pelos motivos pelos quais as mulheres postergam mesmo a decisão de serem mães, ou eventualmente até optam por não ser naquele momento, e eventualmente lá na frente mudam de ideia, mas diria que os 3 fatores são bastante relevantes nessa equação. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência. Recebo aqui no nosso bate-papo Carmen Helena, de Blumenau. Seja muito bem-vinda, Carmen, à sua consulta. Boa tarde, Dani Doutoras. Tenho 40 anos e nunca tive filhos. Meu marido já tem 63 anos e já teve 2 filhos do primeiro casamento. Qual é a probabilidade de engravidar nessa idade? Ainda é possível termos filhos saudáveis? Doutora, vamos ajudar a Carmen? Sim, Carmen, é possível. O ideal é sempre que você consulte, né, um ginecologista, conheça a sua reserva ovariana, qual é o seu antimuleriano, que é um exame de sangue que reflete o estoque de óvulos, e também qual é a contagem dos folículos que você tem nos seus ovários. Se essa reserva for aumentada, as chances aumentam. Se for uma reserva na faixa etária ou um pouco abaixo da faixa etária, essas probabilidades vão reduzir, mas elas vão girar ali em torno de uns 30%.
10%, né? A grosso modo é mais ou menos isso. E aí tem as peculiaridades de cada caso. Então, não perca as esperanças, né? Procure se informar melhor e busque ajuda especializada. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, estamos falando sobre gestação 40+, pois é, mulheres que acabam engravidando depois dos 40 anos de idade. A gente está aqui falando a respeito dos desafios, tanto dos desafios do corpo, os desafios naturais do envelhecimento, quanto dos desafios psicológicos. Afinal de contas, é cada vez maior o número de mulheres que acabam engravidando depois dos 40 anos de idade. Afinal de contas, essa mulher está correndo atrás do quê? Do seu crescimento profissional, da sua estabilidade financeira. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema é interessante? Não deixe de compartilhar o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Fora isso, te convido a participar aqui do nosso bate-papo, afinal essa consulta foi marcada para você. Traga aqui pra gente o seu relato, a sua dúvida. Eu lembro também que caso você não queira se expor, você tem total liberdade com relação a isso. Apenas lembre a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado e traga o seu relato de qualquer forma. Nossa produção vai tomar, é claro, todo o cuidado. Envie sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, no @consulta ao doutor diretor. Coloca pra gente a enquete na tela. Lembrando que essa enquete está em seus minutos finais, não deixe de participar. Qual o maior preconceito a ser vencido em relação à gravidez após os 40 anos? A crença de que a mulher já é velha para ser mãe, a ideia de que a mulher está sendo egoísta ou de que a idade avançada impede a mãe de cuidar do seu filho, é claro, conforme o passar do tempo. Entra lá e clica na opção que você quer aqui, que a gente debata um pouco mais a respeito, combinado? Para você que chegou agora, apresento a vocês a doutora Ludmila Berquer, que é ginecologista, e também a doutora Beatriz Brandão, que é psicóloga clínica. Estamos aqui batendo um papo muito enriquecedor. Aproveito, é claro, para agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigada a você. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. E, gente, estávamos aí conversando no primeiro bloco a respeito dos riscos que as mamães acabam correndo ao engravidar depois dos 40 anos, das dificuldades que acontecem conforme o tempo vai passando, que, claro, o reloginho biológico é uma coisa que não deixa de existir, ele faz parte. Mas a ciência tem evoluído a cada dia, trazendo recursos, caminhos, formas das mamães realizarem um grande sonho. Queria que você falasse um pouco mais para a gente, doutora Ludmila, quais são as alternativas que nós temos à nossa disposição? Legal, Dani. Muito importante trazer isso porque é uma demanda social, né? A gente percebe que as mulheres já vêm buscando isso cada vez mais no consultório. Então, assim, para você que é mulher e deseja postergar e planejar uma gravidez para depois dos 40, se você está na faixa etária dos 30 aos 35, um bom recurso é fazer o congelamento dos óvulos. Porque a gente vai guardar as características desses óvulos jovens, que têm boa qualidade, que têm um menor risco de alterações cromossômicas nos embriões que vão ser gerados futuramente por esses óvulos. E isso é uma forma de planejar o futuro reprodutivo, né? Se você já passou da faixa etária e não fez o congelamento, tudo bem também. A gente pode contar com uma fertilização in vitro, por exemplo, na qual a gente vai fazer um estudo genético desses embriões, né? Que a gente chama isso de PGTA, que é a biópsia genética dos embriões. Tá. O PGTA, ele está mais indicado para as mulheres que engravidam justamente depois dos 40 anos por fertilização in vitro. Né? Com esse recurso, a gente consegue estudar os embriões, entender quais embriões apresentam síndromes cromossômicas que são incompatíveis com a vida, aqueles que poderiam levar a perdas gestacionais, abortos espontâneos, né? E também os embriões que possuem síndromes cromossômicas compatíveis com a vida, que é o caso do síndrome de Down e outras síndromes cromossômicas que o bebê vai ter essa alteração, né? Vai nascer e aí a família vai conviver com aquela situação. Então, através da fertilização in vitro, a gente consegue evitar ou minimizar bastante esse tipo de situação.
né? Então, eu diria que hoje os principais recursos são esses, né? Tá. Ou congelar os óvulos numa idade mais jovem. Claro que tem mulheres que congelam também entre os 35 e 40, é que aí a eficiência desses óvulos vai ser cada vez menor com o passar do tempo. Então, a gente deveria congelar mais óvulos, né? Eu tenho até que tempo para utilizá-los? O tempo é relativo para a utilização, Dani. Aí vai depender das condições clínicas da mulher. Se ela tem alguma comorbidade, alguma coisa que possa agregar risco dessa gestação, né? Mas a urgência do relógio biológico, ela está nos óvulos, ali na ovulação, na capacidade de gerar esses embriões. Uma vez que a mulher congelou um número adequado de óvulos ou de embriões, né, que ela tem esse backup, esse pool ali de gametas ou de embriões congelados, ela pode ficar mais tranquila em relação ao ritmo biológico. Né? Tem embriões que a gente descongela depois de 10 anos, com sucesso. Né? Não existe um prazo de validade. Se ela congelou aos 35, pode usar aos 45, aos 48. O CRM recomenda que se utilize até os 50, como uma norma assim, de segurança até do ponto de vista obstétrico mesmo, né? Tá. Mas não existe um limite superior definido. E olha que bacana, né, gente? Estamos falando de prorrogar um tempo de uns 35 anos de idade para 55. É mais ou menos essa conta ou estou exagerando? 50, né? Mas 50, aí 50 depende anos. muito da saúde da mulher. Mas sim, pelo menos uma década, eu diria, que a gente consegue postergar ali com uma certa segurança de que, claro, se tiver um número elevado, né, de óvulos congelados, óvulos de boa qualidade, a gente consegue ter uma taxa de gravidez elevada também. Mas é bacana a gente pensar, né, que com o recurso da ciência, com os avanços tecnológicos da medicina, a gente pode aí estender aí um prazo de uma década. Sim. Super, eu falo, libertador para as mulheres, né? Que devem te procurar com essa pressão biológica ali, que acaba gerando um impacto emocional, né? Às vezes essa mulher aos 35 está solteira, não tem parceiro, não está bem longe de ter um plano, né, de ser mãe. Então, é um grande recurso para essas mulheres que não têm esse horizonte em vista, mas que estão preocupadas com a perda da sua fertilidade. Então, é super interessante esse avanço científico que vai acompanhando o avanço social também, a evolução da sociedade mesmo. Agora, eu gostaria de trazer os aspectos psicológicos de todo esse processo, porque a gente não traz aqui uma matemática perfeita. Não é tão simples assim, envolve o uso de hormônios, envolve toda uma questão de tempo de investimento financeiro, de sonhos, de expectativas, e a mulher ali passando por todo esse processo. Gostaria de trazer aqui quais são as questões que a gente poderia apontar como os grandes desafios de um processo como esse. Algumas mulheres, elas são bem tranquilas e isso é bem individual de como ela vai passar por esse processo. Como você disse, né, a doutora pode até falar melhor, realmente tem um processo ali hormonal, tem a questão das injeções que elas reclamam bastante, mas o aspecto psicológico fundamental são as inseguranças. A insegurança do sucesso de todo o procedimento. Se vai dar certo. Exatamente. A insegurança desse investimento financeiro. Muitas vezes elas não querem contar para muitas pessoas porque elas ficam se sentindo realmente inseguras, se pressionadas. Exatamente, se vai dar certo até o final, então eu não quero contar. Então, tanto o congelamento quanto o procedimento para retirar os óvulos, elas normalmente não comentam com os amigos nem com a família, justamente para não ter essa pressão, a questão das perguntas. E elas também se sentem solitárias nesse processo. Porque como elas acabam se fechando com receio do que pode vir, elas acabam se sentindo muito sozinhas. E isso quando elas não têm o parceiro. Quando tem o parceiro, elas se sentem pressionadas, porque é como se toda a responsabilidade de ter um filho recai sobre ela. E nesse momento, ela se sente ali como uma grande parte responsável e a gente sabe que não é uma matemática, como você disse, correta, e que cada procedimento é um procedimento e nem sempre é responsabilidade e culpa da mulher. Sim, então, essa parte da culpa acho que você vê bastante, né? Claro, e cada vez mais a gente insere o homem na consulta, né?
não só pede exames para a mulher, o homem tem que ser rastreado também. Precisa a ser infertilidade rastreado. não é da mulher, a infertilidade é do casal, né? Então, esse homem precisa também olhar para a sua suplementação, para a sua saúde clínica, fazer o espermograma é o mínimo, né? Mas não só o espermograma, toda uma avaliação clínica para aumentar as chances de sucesso. Aí, quando você fala também, né, que às vezes a mulher se coloca nessa situação muito solitária, acho que também é nosso papel, né, oferecer essa rede de apoio. Na clínica, por exemplo, a gente tem uma psicóloga que dá um suporte, apoia os casais que estão enfrentando aquelas jornadas mais complexas, mais difíceis. Às vezes tem casais que vão engravidar rapidamente, outros que vão levar, às vezes, um ano, né? Um tempo mais prolongado, e isso vai trazendo mais desgaste emocional. Então, acho que isso é um papel nosso como equipe e como profissionais, como sociedade, também trazer esses assuntos à tona, né? Trazer os maridos, os pais também para esse debate da fertilidade, porque ele não passa só pela decisão da mulher de postergar. A decisão muitas vezes é do casal, a estabilidade financeira que eles estão buscando para engravidar mais tarde é dos dois, né? Então, é bacana agregar o homem nessa equação, né? Ajuda a mulher nesse papel. Com certeza. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta agora, gente, é da Joana, da Bahia. Joana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, tenho 35 anos e tenho 2 filhos. E, infelizmente, sempre surge depressão pós-parto. Gostaria de tentar um terceiro. Nesse caso, a depressão surge por questões hormonais ou tenho tendência a ter depressão de fato? Vou começar pela doutora Ludmila. Eu diria que as duas coisas, viu, Joana? O período pós-parto é um período caracterizado por uma queda de progesterona, aumento de prolactina, uma mudança grande no perfil hormonal que acontece de uma forma muito súbita. E isso pode estar ligado ao baby blues, que não é uma condição de depressão, é um estado muito frequente. Baby blues é eu diria que é uma oscilação de humor, é um estado ali de melancolia, que a mulher sabe que vai ter por um período curto e ele é autolimitado, né? Junto com a rede de apoio e com a própria evolução do bebê, o crescimento, isso tende a passar e se amenizar com o tempo. Já a depressão pós-parto é um quadro mais profundo, que aí a mulher ela vai realmente ficar sem apetite, sem vontade de cuidar do bebê ou das suas próprias coisas do dia a dia. É um quadro mais, eu diria, mais assim, dramático, né? E que muitas vezes vai requerer medicação, acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Então é importante diferenciar essas duas coisas. O baby blues é extremamente comum, diria que 80% das mulheres vão vivenciar algum grau desse baby blues, mas se você tem uma propensão para depressão pós-parto, que às vezes isso vem mesmo já da pessoa, de um déficit de serotonina, alguma condição clínica, né? Aí é importante buscar ajuda, ter essa rede de apoio para passar por essa fase e fazer o tratamento precocemente. Isso acontece também e a gente está aqui sempre para ajudar. Doutora Beatriz? A questão da depressão, não é? Muitas vezes a gente acredita que pode vir acompanhada do final da gestação, mas talvez a gente tenha que investigar, Joana, se você já não estava dentro de um quadro dos sintomas e pela questão que a doutora falou, da queda dos hormônios, ficou mais acentuado. Nem sempre a gente consegue entender como a depressão ela vai e volta, mas provavelmente, Joana, pode ter uma predisposição. É importante, Joana, começar um tratamento antes dessa gestação para que você seja acompanhada, para que você tenha as informações e investigar as causas que tem essa depressão. Então, a pergunta dela ficou um pouco complicada porque eu não sei se ela teve, passou e voltou ou se como foi feito esse tratamento. Então, no seu caso, eu recomendo investigar se foi, como a doutora disse, o esperado do baby blues ou se há um quadro recorrente depressivo para que você faça um tratamento antes dessa terceira gestação. Joana, te aconselho a ficar com a gente até o finalzinho do programa, quando eu vou passar aqui as redes sociais das nossas doutoras para você entrar em contato com elas e, de repente, para elas entenderem um pouco mais a respeito do seu quadro. Combinado? Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, da Patrícia
de Goiás. Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, quero parabenizar pelo programa, é maravilhoso. A gente que agradece, viu, a sua participação aqui com a gente, sua audiência a cada dia. Tenho 51 anos e minha menstruação é normal. Faço todos os exames, exercícios físicos e nenhum problema nos exames anuais de hormônio. Gostaria de saber quais riscos tenho de ainda engravidar. Não tenho nenhum filho. Olha, essa pergunta é bem legal, porque ela cabe não só uma discussão aqui, um papo sobre fertilidade, né? Então, como também, sobre menopausa, que é também um período bem desafiador da vida da mulher, que é o momento que você deve estar se aproximando. Então, em termos de fertilidade, a maioria dos relatos de gravidez com óvulo próprio, gravidez espontânea, para ali por volta dos 48 anos. Então, quanto a isso, acredito que você pode ficar tranquila, tá? Mas a gente sempre fala que a fertilidade só acaba quando ela termina, né? Quando a gente realmente para 100% de ovular e para 100% de menstruar. E já sobre o fato de ter ciclos regulares e tudo mais, significa que você ainda tem alguma produção hormonal, mas pela faixa etária a gente já espera que tenha, sim, algumas quedas de níveis de alguns hormônios que podem ser acompanhados, porque pode requerer uma reposição hormonal, por exemplo, nessa faixa que você está se aproximando, que é o climatério e a menopausa, né? Então, é muito importante ter um acompanhamento nesse momento e acolher essas questões que vão surgindo nessa faixa etária também. Quer trazer alguma consideração? Bom, acredito que a doutora disse, mas acredito que a pergunta foi importante porque a idade dela, as pessoas desestimulam muito, né? Então, eu gostei posso ir, tenho 51, então eu vejo esse movimento nas mulheres de não se limitar só pela idade e de não desistirem dos seus sonhos pela idade. Porque nos exames, como ela mesma relatou, os exames estão ok e tudo mais, aí a questão é de afinar e entender direito com o seu ginecologista quais são as condições do seu corpo para você seguir em frente nesse sonho. Mas a questão de ter o desejo tá ótima. Eu entendi, na verdade, que ela estava preocupada com o risco de ter uma gravidez indesejada, que é uma preocupação real também de algumas mulheres, né? Mas pensando na fertilidade, aí voltando um pouquinho para o meu tema, é legal nesses casos pensar numa fertilização com óvulos doados. Essa é uma estratégia que a gente tem para mulheres independente de qualquer idade, né? Aquelas mulheres que por alguma questão biológica, por exemplo, tiveram uma menopausa precoce. Tem mulheres que aos 30 anos já têm menopausa precoce. Isso é hereditário, está ligado a questões genéticas mesmo. E é uma mulher que muitas vezes nem pensou em ser mãe e já descobriu a menopausa. Então, o que fazer nessa situação? A mesma coisa que a gente pode fazer aos 50 para uma mulher que já tem uma fertilidade reduzida, que é uma fertilização com óvulos doados, né? Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, da Cláudia Raia, que engravidou nessa faixa etária. 55 anos. Exato, 50 a mais, né? Um pouquinho além do tema aqui do programa, que é 40 a mais. A gente tem perspectiva de gravidez, mas muitas vezes a chance da gravidez acontecer nessa faixa etária, ela vai vir muito mais de uma fertilização in vitro com óvulos de uma doadora, não óvulos próprios da mulher, ou se essa mulher congelou esses óvulos ou embriões numa idade mais jovem. Exatamente. Então, fica essa dica aí também para as mulheres que estão por volta dos 50, né, como nossa ouvinte aqui, nossa telespectadora, e não pensaram, a Patrícia, né, e não pensaram nesse assunto antes ou pintou à vontade nessa faixa etária. É legal procurar uma clínica de reprodução, entender as perspectivas da fertilização com óvulos de doadora ou de uma fertilização com embriões doados também, né? Existem essas duas possibilidades. Então, a gente pode contar com esse recurso e viabilizar esse sonho também. Quando a gente pensa, doutora, em viabilizar esse sonho, é claro que bate na nossa cabeça questões com relação ao aporte, né? Ao investimento que a gente deve fazer. Aí eu queria entender quais são os caminhos, porque, por exemplo, para o congelamento de óvulos, para pacientes oncológicos, por exemplo, esse caminho pode ser feito pelo SUS. Para mulheres que sofrem com endometriose também. Aí eu queria entender quais são os caminhos e também ter uma ideia, assim, do recurso que é necessário. Sim, em outros países, inclusive o sistema público de saúde incentiva os casais a terem filhos, né? Países europeus, escandinavos.
Escandinávia, França, Espanha, enfim. Tem muitos países que já têm essa política pública, né, de incentivo à natalidade, que são países que têm uma queda muito grande na taxa de natalidade. Aqui no Brasil, a maioria das clínicas de reprodução é privada. E tem alguns poucos centros de reprodução assistida públicos pelo SUS. Aqui em São Paulo tem alguns deles. Então, acho que a mulher precisa buscar o que está dentro da sua realidade, né? Se está dentro da realidade numa clínica privada, vai ter acesso às melhores clínicas do Brasil, aqui em São Paulo, e aos recursos de ponta que a gente tem hoje aqui no Brasil, como em qualquer país do mundo. E nos centros públicos também o atendimento de excelência, mas a oferta de vagas é limitada. Então, acho que cabe a cada um fazer seu planejamento, incluir isso no planejamento financeiro da família também, assim como está o plano da casa, assim como está o plano dos bens móveis e imóveis, né? Acho que é importante pensar nesse tema, né? Eu acho que o quanto antes o casal se atentar a essas possibilidades, a esses recursos e ter essa conversa é o mais importante, não é? Claro, Dani, isso é muito importante. A gente fala assim, eu ouço muito nas mídias sociais as pessoas falando, ai, que pressão biológica, que pressão social. E claro, a gente é mulher, a gente se compadece, né, com as nossas pares, né? Temos empatia. Claro, sororidade, né? Mas por que essa pressão? Porque a própria taxa de sucesso ela é muito superior. Se a gente faz esse planejamento numa idade jovem, a gente vai ter uma estatística muito superior. Uma taxa de retorno desse investimento muito maior também, porque é muito mais provável que dê certo, se a gente pensou nisso mais cedo. Né? Então, é legal trazer pouco a pouco essa consciência para as mulheres, trazer esse debate à tona para a sociedade, lutar para que isso seja cada vez mais disponível para as pessoas, para todas as mulheres. E às vezes, esse é um papo que não é muito fácil da gente ter. Muitas mulheres evitam ter esse tipo de conversa. Por isso que é importante a gente trazer esse debate à tona, para a gente mostrar que existem possibilidades, que muitas vezes são difíceis financeiramente, mas tem a ver com planejamento. O que você coloca como prioridade na sua listinha. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete? Diretor, resultado na tela. Qual o maior preconceito a ser vencido em relação à gravidez após os 40 anos de idade? A alternativa que venceu aqui como a mais votada, com 77% dos votos, é a crença de que a mulher já é velha para ser mamãe. Queria que vocês comentassem aqui o resultado da nossa enquete. Vamos começar pela doutora Beatriz. É uma crença Vamos muito deixar forte. de acreditar nisso? Exatamente, é uma crença muito forte. E a questão do etarismo feminino é extremamente forte. Então, nós entendemos o que é o etarismo, né? É quando, apesar da idade, a gente acaba sendo descredibilizado e jogado de lado. E na questão da mulher, tem essa ideia de que mulher de 40, ela, né? Mas eu percebo mulheres de 40 com uma aparência de antigamente de 30, não sei se vocês repararam. As de 30 mais. Com aparência de 20. E as de 50 com aparência de 40, né? Essa é difícil adivinhar a idade hoje. Hoje, quando alguém fala para mim, eu tenho 40 anos, eu fico até como assim 40? Então, eu acredito que nós evoluímos muito, nós temos, hoje, a expectativa de vida mudou também, então não é mais a mesma coisa. E essa crença é uma crença enraizada, antiga, da qual se a gente tinha aí uma expectativa de vida, vai até 60 anos, talvez 40 realmente fosse muito velha, mas não é mais a nossa realidade. Então, 40 anos ainda é a metade da vida, temos ainda muitos anos para ter com os nossos filhos, né? Então, eu acho que a gente consegue, sim, quebrar. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente vai viver 90, 95 anos, ter filho aos 40 anos de idade é acompanhar aí uma bela trajetória dessa criança. Ou até 2 gerações para frente, né? Porque pois não? Exatamente. É verdade. Importante quebrar essas crenças limitantes e que cada mulher conheça a sua própria biologia, né? Esses marcos que a gente falou de idade são marcos gerais, né? Mas cada mulher tem o seu próprio organismo, seu próprio ovário, sua própria reserva ovariana. Às vezes você vai estar acima da média, pode postergar com mais tranquilidade. Às vezes, se está mais abaixo da média, pode correr um pouquinho, acelerar esses planos. Mas é importante que exista esse planejamento e que ele case com a expectativa da mulher, né? Exatamente.
Doutoras, gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui. Para você que esteve com a gente, aproveito para deixar as redes sociais aqui das nossas doutoras. Doutora Ludmila Berquer, ginecologista, o Instagram dela é doutora, abreviação, Ludmila Berquer, e ela também deixa à sua disposição o site doutoraludmilaberquer.com.br. E da doutora Beatriz Brandão, psicóloga clínica, o Instagram dela maravilhoso, @puxão_de orelha. Entra lá, não deixe de segui-la, de mandar as dúvidas, caso alguma dúvida ainda tenha sobrado. Agradeço demais, doutoras, a participação de vocês. Eu que agradeço. E amanhã, então, a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas, com mais algum assunto interessante para a gente debater e aprender a respeito. Até amanhã, gente. Informação salva vidas.